Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e esse é um canal especializado em concursos da advocacia pública. Por aqui somos, nesse momento, 45.200 pessoas, portanto você está na maior sala de aula para os concursos da advocacia pública do país. Hoje nós vamos analisar uma decisão do STJ muito importante, que é uma decisão que trata em direito administrativo sobre remoção de servidor. Essa decisão está no último informativo do STJ, o informativo 712. E aí o recurso analisado foi o recurso em mandado de segurança 66.823 do Mato Grosso. É um tema importante para a advocacia pública porque, ao lado, por exemplo, de responsabilidade civil e improbidade administrativa, servidor público, serviço público é tema clássico da advocacia pública, porque você, na qualidade de procurador, trabalhando no contencioso, muito provavelmente em algum momento vai pegar alguma ação onde um servidor público deduz uma pretensão jurídica em face do Estado a partir efetivamente daquilo que ele entende ter direito a partir da sua lei local. Quando eu falo lei local, eu estou dizendo que a União tem a legislação que rege o seu tratamento com os seus servidores, ou rege a relação União-servidor. Os estados têm suas leis específicas para isso, os municípios têm suas leis específicas para isso. Então você poderia dizer o seguinte: professor, essa decisão do STJ ela foi tomada com base na lei federal, a lei 8.112, que estabelece o relacionamento da União com os seus servidores, correto? Correto. Então como é que isso pode ser importante para a minha PGE ou PGM? Vou te explicar. A lei 8.112 é a lei que rege o Serviço Público Federal, mas muitos estados e municípios, no momento em que foram produzir a sua legislação própria, a reger os seus próprios servidores, eles pegaram várias partes da lei 8.112 e simplesmente copiaram e colaram. Isso acontece muito com essa parte que nós vamos explicar hoje sobre a remoção de servidor. Então, eu até dou uma dica importante. Se você vai enfrentar um concurso de PGE ou PGM, é importante que você tenha uma boa base na lei 8.112 e, no momento em que você vai fazer PGE e PGM, você vai focar na parte da legislação local, apenas naquilo que difere da lei 8.112 que você já tem base. Então, se você tem interesse, por exemplo, nos concursos da Advocacia Pública Federal, recomendo que você tenha uma boa base no que diz respeito à Lei 8.112 e que veja as diferenças efetivas entre a Lei 8.112 e as legislações locais no momento em que estiver fazendo PGE e PGM. Se você já quer uma PGE ou já quer uma PGM desde sempre, basta estudar somente a legislação local dessa PGE ou PGM do seu interesse, lembrando que muito provavelmente essa lei local ela vai ter a reprodução quase que ipsis literis de muitos dos dispositivos da lei 8.112. Então, embora essa decisão que nós vamos analisar ela seja pautada numa análise a partir da lei 8.112, ela vale para muita PGE e PGM que reproduz a parte da lei 8.112, especialmente o artigo 36, que trata sobre a remoção do servidor. Muito bem, feita essa consideração inicial, vamos à situação hipotética. Ebégico vive em união estável, essa informação é importante, com Ebegilda, ambos servidores públicos federais. Então aqui nós vamos trazer a aplicação da lei 8.112, mas com esse adendo que expliquei sobre PGEs e PGMs. Ele, Ebégico, labora na cidade X e ela, Ebegilda, na cidade Y. Outra informação importante, ou seja, eles não têm uma habitação comum, eles não coabitam a mesma residência. Então você tem uma informação importante, ou seja, eles, na verdade, se relacionam a partir de uma união estável e eles não moram no mesmo local, eles não compartilham o mesmo domicílio, eles não têm coabitação residencial. Ebégico é removido para a cidade Z, no interesse da administração. O caso hipotético já nos diz que Ebégico foi removido porque a administração pública tirou ele de um lugar e colocou em outro. Tirou ele da cidade X e colocou ele na cidade Z. Isso gera direito de remoção para acompanhar o companheiro para Ebegilda, ou seja, Ebegilda tem aqui direito à remoção independentemente do interesse da administração, ela deve ser removida da cidade Y para a cidade Z para acompanhar Ebégico. Essa é a situação hipotética, é a partir dela que nós vamos analisar o que decidiu o STJ. Primeiro, olhe com carinho os dispositivos da Lei 8.112, especialmente o artigo 36, com base naquilo que eu acabei de lhe explicar. Muitas legislações locais
estaduais e municipais repetem ipsis literis essa parte da remoção do servidor público, bem como várias outras partes da Lei 8.112. Então vamos analisar o artigo 36 da Lei 8.112, que diz assim, ó: remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Bom, o servidor ele pode ser removido a pedido e esse pedido depender da administração. É quando existe uma vaga em algum lugar, eu, servidor público, vou lá e peço para a administração me remover e a administração vai lá e me remove. Essa é uma remoção a pedido do servidor, no interesse do servidor, que foi deferida pela administração. Existe a remoção de ofício, que é a remoção em que a administração pública, ela, porque ela quer e no interesse dela, tira o servidor de um local e coloca ele em outro, como aconteceu com o ebégico aqui, de uma cidade para outra, no interesse da administração. E existe uma outra remoção a pedido que independe do interesse da administração. Uma delas é a que nós estamos analisando aqui, é justamente quando o meu cônjuge ou o meu companheiro foi removido no interesse da administração, então eu tenho o direito de pedir à administração para acompanhá-lo e a administração, nesse caso, tem que me remover independentemente do interesse dela. Vamos lá. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, já expliquei aqui as hipóteses, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidade de remoção a que nos interessa. Temos aqui, ó, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro. Também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Bom, então aqui você tem o seguinte, ó. Se um servidor foi deslocado no interesse da administração, portanto de ofício, o seu cônjuge ou companheiro tem o direito de ser removido a pedido, independentemente do interesse da administração, é o que nos diz o artigo 36, parágrafo único, inciso 3º, a linha A da Lei 8.112, reproduzido muitas vezes por legislações locais que regem o tratamento de estados e servidores, municípios e seus servidores respectivos. Você que faz PGE e PGM, já expliquei a importância da Lei 8.112, porque muitas vezes essa legislação é copiada e colada ipsis literis em leis locais. Então, primeiro ponto, analisamos o que diz o artigo 36 da Lei 8.112. E aí parece que, nesse caso, a coisa está resolvida. Ebegilda tem direito porque, nesse caso, ela tem união estável com ebégico, a lei fala em cônjuge ou companheiro, e ebégico foi removido no interesse da administração nos termos do caso hipotético apresentado. Ebegilda parece ter direito. O problema é que tem, nesse caso, uma situação aqui no meio do caso hipotético que é importante, ou seja, eles não têm coabitação residencial, eles não moram no mesmo domicílio, eles não moram na mesma casa. E aí, nesse caso, existe o questionamento se existe aqui uma unidade familiar completa para que, no caso, Ebegilda tenha o direito a ser removida para acompanhar ebégico, independentemente do interesse da administração. É isso que nós vamos analisar e vamos ver o que é que o STJ julgou. Agora, eu preciso que você diferencie essa situação aqui do caso hipotético com a situação que o STJ superou há um tempo, porque o STJ tinha uma jurisprudência dizendo o seguinte, basicamente o seguinte: quando o servidor participava de um concurso de remoção e ele era removido nesse concurso de remoção, a administração vai lá e abre vaga. Eu tenho vaga aqui, 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 então vou fazer um concurso de remoção, vamos ver aí quem são os mais antigos para serem removidos. No momento em que esse servidor era removido a partir de um concurso de remoção, o STJ criou uma jurisprudência no passado dizendo que essa remoção, nesse caso, a partir do concurso de remoção, era uma remoção que acontecia no interesse da administração. Se ela acontecia no interesse da administração, o cônjuge ou companheiro teria o direito de ser removido também para a mesma localidade, independentemente do interesse da administração. O STJ superou esse entendimento para dizer que não, para dizer que quando o concurso de remoção ele é aberto e o servidor, nesse caso, é removido a partir da disputa dessas vagas, não existe uma remoção no interesse da administração. O que existe é uma remoção a critério da administração. Superou o entendimento passado e começou a negar
aquele direito do cônjuge de ser removido independentemente do interesse da administração, quando ele considerava que a remoção, a partir do concurso de remoção, acontecia no interesse da administração. Espero que você tenha entendido. O STJ, no começo, entendeu que a remoção via concurso de remoção era no interesse da administração. Isso gerava direito para o cônjuge ser removido independentemente do interesse da administração. Superou esse entendimento para dizer que a remoção que acontece via concurso de remoção não acontece no interesse da administração, mas a critério da administração. E aí, o cônjuge do servidor removido via concurso de remoção não teria direito de ser removido independentemente do interesse da administração. O STJ disse isso nesse julgado aqui, ó. A linguagem que o artigo 36 em questão utilizou para tratar da remoção do servidor público é reveladora na medida em que se procurou prestigiar ora o princípio da eficiência, ora a garantia constitucional da família. Com efeito, a remoção de ofício no interesse da administração é aquela que pode ocorrer mesmo contra a vontade do servidor, mas visa atender à eficiência da administração pública. É por isso que se gera o direito do cônjuge ou companheiro de ser removido independentemente do interesse da administração para acompanhar o cônjuge que foi removido de ofício, a critério, ou melhor, no interesse exclusivo da administração. Vamos lá, continua dizendo. A remoção a pedido, a critério da administração, é aquela que, por ser a pedido, atende à vontade manifesta pelo servidor, a par de, cedo a critério da administração, servir à boa gestão pública, e aí é o caso das remoções que acontecem via concurso de remoção interno da administração. Já a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, é aquela que atende à vontade manifesta pelo servidor e que pode até mesmo ser contrária à melhor gestão de pessoal. Nota-se assim que a forma prevista no inciso 2 revela um meio termo entre a garantia da eficiência administrativa e dos interesses privados do servidor, ao passo que as hipóteses 1 e 3 são extremas. Isso considerado, conclui-se que a remoção prevista no artigo 36, inciso 3, a linha A da Lei 8.112, remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado no interesse da administração, sendo excepcional, só se encontra legalmente justificada quando o cônjuge ou companheiro deslocado no interesse da administração foi deslocado na hipótese do inciso 1, ou seja, somente de ofício para atender ao interesse da administração, independentemente da sua vontade. Com esse julgado aqui, o STJ superou o entendimento anterior, que entendia efetivamente que o servidor removido via concurso de remoção, ou seja, a critério da administração, que casa os interesses do servidor e da administração, gerava direito para o seu cônjuge ser removido, independentemente do interesse da administração, para acompanhá-lo. O STJ superou isso aí. No nosso caso hipotético, voltando, e eu fiz essas aspas aqui para que você possa diferenciar uma situação de outra, aqui não é o caso, o enunciado já disse que Hebéstico foi removido no interesse da administração. Então, voltando ao nosso caso hipotético, duas coisas são importantes. Primeiro, a união estável, ela existe, e o STJ ele falou sobre se a união estável impossibilita ou não a remoção de Hebegilda, e o fato de não haver coabitação residencial, o STJ também falou se isso impossibilita ou não a remoção de Hebegilda. Sobre essas duas situações, o STJ disse o seguinte, ó, a união estável é entidade familiar nos termos do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição e artigo 1723 do Código Civil, razão pela qual deve ser protegida pelo Estado, tal como o casamento. Além do dever do Estado na proteção das unidades familiares, observa-se disposição normativa local específica prevendo o Instituto Remoção para Acompanhamento de Cônjuge, ou seja, está devidamente regulamentado. Dessa forma, havendo remoção de ofício de um dos companheiros, o outro ou a outra possui, em regra, direito à remoção para acompanhamento. Não se trata de ato discricionário da administração, mas sim vinculado. A remoção visa garantir a convivência da unidade familiar em face a um acontecimento causado pela própria administração pública. Então aqui, nessa primeira parte, o STJ superou o fato da união estável. A união estável não impossibilita a remoção de Hebegilda, pelo contrário, ela garante, porque é tratada como casamento nos termos da Constituição e do Código Civil. E o ponto sobre a coabitação, o STJ disse o seguinte, ó, o fato de servidor público estar trabalhando em local distinto de onde a servidora pública laborava à época da remoção de ofício daquele
não é peculiaridade capaz de afastar a regra geral. Não é peculiaridade capaz de afastar a regra geral. Isso porque a convivência familiar estava adaptada a uma realidade que, por atitude exclusiva do poder público, deverá passar por uma nova adaptação. Ora, deve-se lembrar que a iniciativa exclusiva do Estado pode agravar a convivência da unidade familiar a ponto de torná-la impossível. Então, o fato deles não estarem em coabitação residencial não impede o direito de Ebegilda ao acompanhamento diegético, ou seja, a sua remoção, independentemente do interesse da administração. A união estável é resolvida pela própria lei, no caso, e na situação específica da ausência de coabitação, o STJ resolveu por meio da jurisprudência ora analisada. Então, se o servidor é removido no interesse da administração, seu cônjuge ou companheiro, também servidor, ainda que não vivam em coabitação familiar, têm direito à remoção independentemente do interesse da administração. Nos termos da Lei 8.112, se aplica exatamente o artigo 36, parágrafo único, inciso 3º, a linha A, da Lei Federal. Esse dispositivo, repito, é muitas vezes copiado-colado por legislações locais, estaduais / municipais. Portanto, a solução dada pelo STJ aqui é a mesma que se dá quando essa regra se repetir na legislação local ou municipal. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.